Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o seu canal Vamos Buscar Juntos e eu sou Álvaro de Vardim para mais uma entrevista aqui que vamos conversar com algum assunto que seja interessante para a nossa sociedade, um assunto que a gente está aí para conversar, para a gente aprender cada vez mais. Essa é a nossa proposta do nosso canal Vamos Buscar Juntos. Hoje aí fazendo a nossa gravação pelos nossos canais aí do Facebook, transmitindo pelo Facebook, gravando pelo YouTube, depois nós lançamos no YouTube. Estamos fazendo várias tentativas, vários testes, né? O começo sempre é difícil, mas estamos aqui para buscar juntos, para aprender. E hoje vamos conversar sobre um assunto bem interessante que muita gente conhece, mas também tem muita gente que não conhece. Você sabe você já viu nas entradas dos municípios, em todas as cidades, em vários bairros do Brasil, das cidades do Brasil, sempre aquela roda, né? Aquela roda dentada que é do Rotary Club, né? Que é do Rotary Club. E muitas das vezes a gente não sabe, né? O que é o Rotary Club? O que o Rotary Club faz? Por que ele se reúne? Quais são os trabalhos? E é interessante a gente fazer essa conversa porque o Rotary Club tem um trabalho fundamental dentro da sociedade, mas não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Você sabia que é através do Rotary Club também que boa parte da poliomielite foi erradicada no mundo através do programa de Rotary Club chamado Polio Plus? Somente os governos, vamos dizer assim, os governos nacionais levam os créditos, mas o Rotary colaborou muito e colabora muito ainda com as campanhas de vacinação em todo o mundo. Nesse momento que a gente está falando tanto em vacina, né? Por causa da pandemia do coronavírus, querendo ter a vacina logo logo, e também falando em vacina também, porque muita gente está negando, né? Negando as questões, negando a vacina, a eficiência da vacina. Vejam só que a vacinação em muitas doenças diminuiu muito, né? Você veja que até o sarampo voltou por causa do quê? Que tem muita gente, muito papai e mamãe não fazendo a devida vacinação dos seus filhinhos. Então, sobre Rotary Club, sobre os programas para jovens, Rotaract e Interact, que eu convido hoje o meu amigo Marcelo Argolo, grande rotariano, publicitário. Ele é que é de Volta Redonda, por isso que eu estou aqui com a camisa do Voltaço, grande clube lá da cidade, grande clube carioca do futebol. Então, com muita alegria aqui que eu e o canal Vamos Buscar Juntos estamos recebendo aqui Marcelo Argolo. Seja bem-vindo, Argolo, ao Vamos Buscar Juntos. Grande Álvaro, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? É um grande prazer, uma satisfação ser convidado para participar aí e ser lembrado, né? Nossa amizade é antiga já, mas é sempre bom sermos lembrados por alguma coisa que a gente faz ou fez, né? Então, espero poder contribuir aí com o canal e tirar as dúvidas, ajudar a esclarecer algumas coisas que as pessoas possam não conhecer ainda. Mas eu te digo que nós aqui do canal que ficamos muito felizes. Você disse que você já fez, tal, toda coisa, mas eu digo que você já fez e continua fazendo. Então, por isso que a gente está aqui conversando. E me diga uma coisa, Argolo, para começar, o que é um clube de serviço? O que é um clube de serviços, assim? E só existe o Rotary como clube de serviços? Então, Álvaro, o clube de serviço, na verdade, é um clube, uma agremiação, né, uma associação que reúne pessoas que têm objetivos comuns de maneira não profissional, vamos dizer assim, né? Alguns se reúnem para desenvolver atividades filantrópicas, outros se reúnem para desenvolver atividades específicas dentro de uma determinada área, né? O Rotary Club, ele é um clube de serviço à comunidade, tá? Não especificamente filantropia, mas um clube de serviço que visa o bem comum, né? Visa o bem comum da sociedade, da comunidade e do mundo, né? Uma das máximas do Rotary é agir localmente pensando globalmente. Então, o Rotary, por exemplo, está no mundo inteiro. É um clube de serviço que se encontra no mundo inteiro. Você tem as unidades rotárias em várias cidades do mundo e você tem o Rotary Internacional, que age globalmente, né? E você tem vários outros exemplos. Tem o Lions Club, que é semelhante ao Rotary. Aí você tem outras associações
que fazem trabalhos parecidos, né, mas que atuam em áreas específicas. Então, o clube de serviço, ele é isso, é uma associação de pessoas que se reúnem para desenvolver uma atividade específica, não necessariamente profissional. E essa questão de clube de serviços, assim, a palavra serviço vem porque você oferece o teu serviço, você como publicitário, eu como jornalista, alguém como engenheiro, é assim, cada um traz a sua área de conhecimento para colaborar no clube e, consequentemente, colaborar para essa comunidade que está inserida? Então, pode ser, né? O Rotary, inclusive, ele foi formado em cima de uma premissa profissional, né? Reuniram-se profissionais de diferentes áreas e formaram o Rotary Club. Até alguns anos atrás, para formar um Rotary Club, você precisava ter profissionais de áreas diferentes. Agora você já pode ter dentro do mesmo clube vários profissionais da mesma área. Então, cada um pode trazer para dentro do clube a sua expertise profissional, né? Então, eu sou publicitário, lógico que tem determinadas coisas dentro do clube que eu vou usar a minha expertise profissional, mas não é só isso, né? Na maioria das vezes eu vou usar mesmo a minha força de trabalho, o meu conhecimento, a minha rede de contatos, né? Para poder ajudar da maneira que eu puder. Então, nós vamos fazer um projeto social numa comunidade carente, eu estarei lá presente com a minha presença, com a minha força de vontade, com a minha presença física, de repente com a rede de contatos ajudando a buscar uma doação, um patrocínio, um equipamento, alguma coisa nesse sentido. Você falou aí, Golo, que não é só filantropia, né? Não é só filantropia, mas você acabou assim conseguindo algum equipamento para a tua comunidade, para a comunidade que o Rotary tá inserido. Mas como que é esse trabalho? Se não é filantropia, é o que então, assim, por exemplo, o tipo desse trabalho que ou só não, vamos dizer assim, não é exclusivamente filantropia, é isso que você quis dizer? Como que é que se desenvolve o trabalho do Rotary Club dentro de uma comunidade? Então, Álvaro, na verdade, o Rotary ele não é uma organização filantrópica, tá? Ele é uma organização, é um clube de serviço, uma organização que busca prestar serviço à comunidade, mas não necessariamente filantropia. É lógico que muitas vezes, né, quem tem fome tem pressa, como dizia Betinho, então muitas vezes você vai trabalhar para uma ação emergencial, de repente conseguir uma cesta básica para uma família que está passando necessidade, conseguir cobertores para uma comunidade, né? Ou então conseguir equipamentos para uma comunidade que foi atingida por uma tempestade, uma enchente, alguma coisa nesse sentido. Mas o Rotary ele não tem um objetivo filantrópico, nosso objetivo é trabalhar para desenvolver a comunidade, né? E aí são através de atividades profissionais, cursos profissionalizantes, tentar criar ferramentas, tentar criar possibilidades para que a comunidade se desenvolva como um todo, né? Então, assim, a gente faz alguma coisa assistencial, mas esse não é o foco do Rotary, entendeu? Entendi. Muitas vezes o que o Rotary faz? Nós temos entidades assistenciais na cidade. Então, o Rotary, de alguma maneira, ele vai ajudar essas entidades, entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade, Volta Redonda, a APAI, né? Tem no Brasil inteiro. Então, o meu Rotary, por exemplo, nós já fizemos, já contribuímos para equipar a cozinha da APAI, nós já fizemos uma horta orgânica na APAI para fornecer alimentos saudáveis e para criar uma atividade pedagógica e também uma fonte de renda para a APAI local, entendeu? Então, a gente colaborou para que a APAI pudesse desenvolver o trabalho deles, entendeu? Mas o trabalho filantrópico, propriamente, não é o nosso foco, entendeu? Então, assim, a APAI tem esse trabalho filantrópico, então vamos apoiar a APAI, e aí entra a questão do nosso trabalho, nossa expertise, nossa rede de contatos que a gente vai fazer para poder apoiar aquela instituição no trabalho que eles fazem.
Certo. Então não é, vamos dizer assim, faz o assistência, faz um trabalho assistencial sem ser assistencialista, né? E você mesmo colocou que existem essas parcerias. E você falou uma coisa interessante, trabalhar pelo desenvolvimento da comunidade. Dentro dessa questão do desenvolvimento, o Rotary, os clubes também, o Rotaract, que você foi por muito tempo aí, né? Que a gente já se conhece há muito tempo nessa questão, assim. O Rotary Club, toda essa engrenagem, né, que o símbolo do Rotary é uma engrenagem, uma roda dentada, porque todo mundo está interligado, né, precisa essa junção para funcionar bem. E você falou na questão do desenvolvimento. Os clubes, assim, Rotary, Rotaract, Interact, tem por esse objetivo, para deixar claro, assim, né, por exemplo, o Interact é o grupo de serviços, o grupo, né, vamos dizer assim, o grupo jovem, entre 14, né, a 18 anos, né, Argolo, dentro do Rotary. 12 e 18. 12 e 18. Aí o Rotaract, 18 até uma data lá, uma idade que não é mais 35, né, já é uma outra idade, né, uma coisa assim. Tá agora liberado. Não tem mais o limite máximo de idade, né? Certo. Era até algum tempo atrás, até os 30 anos. Certo. Então, para resumir, assim, para quem está vendo a nossa entrevista, o Rotary vamos dizer assim, para os adultos, o Interact é para os adolescentes e o Rotaract era para os jovens, né? Para os jovens, assim. E você falou na questão do desenvolvimento. Os 3 clubes, ele tem por esse propósito desenvolver essas pessoas, desenvolver os talentos, desenvolver lideranças, desenvolver aptidões desses integrantes, para que esses integrantes possam, vamos dizer assim, descobrir qual que são a sua vocação profissional, no caso, assim, do Interact e do Rotaract, e também, assim, desenvolver a liderança, né, o protagonismo de todos esses integrantes perante a sociedade que atua? Então, Álvaro, na verdade, assim, o Interact e o Rotaract, eles são programas do Rotary, entendeu? E eu costumo sempre dizer por aí que, na minha opinião, são os melhores programas que o Rotary tem. Porque a gente sempre fala sobre melhorar o mundo, transformar o mundo, fazer um mundo melhor e etc, né? E qual a única maneira real de transformar o mundo? Transformar pessoas, né? E através dos jovens é que a gente consegue fazer isso. Então nós temos alguns programas de juventude, né? Nós temos o Interact Club, que é para jovens de 12 a 18 anos. Nós temos o Rotaract Club, que é de 18 anos, agora não tem mais o limite, era até 30, agora não tem mais esse limite, que também deixou de ser, perdeu o status de programa, passou a ser um clube parceiro do Rotary, né? E através desse, nós temos o intercâmbio internacional de jovens, né? Que jovens de todo mundo têm a oportunidade de fazer um período de 3 meses, ou então de 1 ano, em outro país, estudando, conhecendo a cultura local e etc. Temos as bolsas de estudo pela paz, onde jovens também podem se candidatar e fazer um curso de especialização, uma pós-graduação, mestrado, são 5 centros de estudo que o Rotary mantém no mundo, né? E essas pessoas vão para lá fazer esses cursos, custeados pelo Rotary, e depois elas vão ter a oportunidade de atuar em áreas conflagradas, né? Áreas que têm problemas, que precisam de pessoas especialistas em solução de conflitos, né? Então, esses programas de juventude, eles são nosso verdadeiro investimento na transformação do mundo, porque nós estamos investindo no jovem, né? Quando você pega um pré-adolescente lá de 12 anos de idade e começa a colocar na cabeça dele, através do exemplo, através de treinamentos, através de projetos, programas, envolvendo eles no trabalho na comunidade, mostrando para eles a importância do trabalho em equipe, a importância de construir um bom relacionamento, a importância de se comunicar bem, a importância de entender que não é só você, que para que você esteja bem, todo mundo tem que estar bem também, né? Que você tem lá a sua cama confortável, o teto sobre sua cabeça, comida à mesa, mas muita gente não tem. Então, a partir do momento que você pega um jovem de 12 anos de idade, né, e começa a mostrar tudo isso para ele, ele começa a crescer entendendo essa diferença e começa a perceber a necessidade que ele precisa atuar para mudar essas coisas, você está começando a promover mudança, né? E aí esse jovem, tudo isso começa a fazer parte da vida dele,
e a gente espera que esse jovem daqui a pouco ele vá atuar futuramente como gestor de alguma grande empresa, como gestor público, né? Nós temos aí vários exemplos hoje. Nós temos no Brasil hoje alguns exemplos aí ocupando cargos de extrema importância que são ex-rotaractianos, ex-interactianos, ex-rotaractianos. Nós temos, por exemplo, hoje no Conselho Nacional de Justiça, um ex-interactiano aqui de Volta Redonda. O presidente da Caixa Econômica Federal é um ex-rotaractiano. Então, né, se eu começar a listar aqui, a gente vai encontrar vários bons exemplos, né? E a gente acredita que essas pessoas, né, tendo passado pela vivência, pela experiência de Interact, Rotaract, intercâmbio de jovens, eles entendem melhor a importância da cultura de paz, eles entendem melhor a importância do trabalho em equipe, eles entendem melhor a importância de ter uma visão mais realista e mais aberta do mundo, né? Então é aí que a gente realmente está investindo na mudança. Marcelo, é o seguinte, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele sempre fala assim que a gente está vivendo, sempre fala, não, falava, né, pregoava que estamos vivendo um tempo de modernidade líquida, a liquidez é muito grande, não existe assim uma solidez, né, solidez nos relacionamentos, né, e eu tenho assim, de certa forma, uma visão um pouco, indo nesse encontro, assim, que eu vejo assim, muitas vezes assim que a juventude não está preparada, assim, nesse exato momento para relações sólidas, né, tudo é muito rápido, tudo é muito fast, né? Você veja que a internet precisa ser rápida, o Twitter é 200 e poucos caracteres, é tudo, por exemplo, nós estamos vivendo assim um momento assim que a gente quer tudo rápido, a sociedade contemporânea nos cobra isso, tudo rápido, tanto é que a gente dentro da internet, a gente tem muita informação, só que conhecimento é totalmente diferente de informação, conhecimento precisa de mais tempo, você precisa sentar, ter paciência e construir esse conhecimento, como nós estamos aqui nos esforçando, buscando juntos para construir esse conhecimento, construir esse conteúdo aqui agora. A juventude dentro do Interact, dentro do Rotaract, vamos pensar até mesmo dentro do Interact de 12 a 18 anos, eles estão assim procurando o Interact, esses programas de Rotary para se inserir, já que eles vivem assim um mundo completamente agitado e não querem ter relações sólidas, relações assim longínquas. O jovem está procurando e se identificando com o Interact, com o Rotaract nos dias atuais? Então, Álvaro, o que acontece? A juventude está em constante mudança, né? Para começar, você pode ver que o próprio Interact, antigamente, na minha época, era de 14 a 18, hoje é de 12 a 18, né? Antigamente, o adolescente era 14 anos, hoje é 12. Você chamar um garoto de 11 anos hoje de criança, ele já fica bravo com você, porque ele já se sente adolescente, né? O acesso à informação hoje é muito grande, através da internet e da tecnologia, todo mundo tem acesso a praticamente tudo, né? E muitas vezes a gente sabe que a família, os pais, às vezes, por compromissos e etc., não tem muito um controle sobre isso. Então, as crianças, os adolescentes, às vezes, eles estão se isolando e vivendo esse mundo virtual, né? Mais uma vez, a gente acredita na importância desses nossos programas de juventude. Nós temos, para você ter uma ideia, você estava falando aí a questão de, por exemplo, o Twitter é uma comunicação rápida que você tem no máximo 200 caracteres, né? No Interact e no Rotaract, nós valorizamos muito a questão da comunicação. Então, nós temos, nos dois, nós temos concursos de oratória, nós temos concursos de redação, nós temos projetos que incentivam a questão da leitura, assim, a questão de trabalhos literários, né? No Rotary nós temos trabalhado muito a questão de montagem, e aí cada lugar tem os seus projetos, né? Mas o nosso aqui, por exemplo, nós temos trabalhado a montagem de bibliotecas comunitárias para incentivar a leitura entre os jovens, entendeu? Então, assim, nós temos feito um trabalho para tentar manter o interesse dessa geração que está chegando agora nessas questões. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que é o mais importante de tudo, é que nós tentamos manter acesa nessa geração o sentimento de que é importante uma vida em sociedade, né? Que é importante um contato, comunicação, né? Que nós todos somos seres sociais, né? Ninguém é um indivíduo isolado que vai viver sua vida inteira dentro de um quarto, né?
E isso eles têm muito, muito forte dentro deles, porque dentro da família Rotária, dentro do Interact, Rotaract principalmente, nós temos muitos eventos durante o ano. E eles ficam super ansiosos por esses eventos, que são as oportunidades de se encontrarem, de poder trocar experiências, de conhecer gente nova, de conhecer pessoas de outras cidades, outros estados, às vezes até outros países, né? Então, essa chama me fugiu agora a palavra, mas essa chama de viver em sociedade, de conhecer as pessoas, de ter contato, né, de estar fisicamente presente na vida das pessoas, ela se mantém viva, né, pelo menos para esses jovens, nesse momento agora de pandemia, que está tudo muito virtual, toda vez que eles estão reunidos virtualmente, você ouve várias vezes eles se manifestando, dizendo que estão morrendo de saudade, não vem a hora de acabar a pandemia para poder ter um encontro, para poderem se encontrar, se abraçar, bater papo, conversar, entendeu? Então, é uma coisa bacana de ver, porque vai na contramão do que a gente tem visto na maioria dos jovens hoje, que é exatamente querer ficar em casa, jogando videogame, na internet, e não querer socializar com os demais. É interessante ver que você falou aí da pandemia, né? A pandemia também tem, vamos dizer assim, a gente sempre tem que ter esse olhar, de certa forma, de poliana, né? Olhar também a parte boa, né? Você veja assim que a pandemia fez isso, né? Quantos eram, não vou só dizer os jovens, né? Vamos nos colocar nós, que estavam mais querendo fazer ou mexer no celular, nos encontrávamos nos bares e restaurantes, ao invés de interagir pessoalmente, a gente estava só ali no celular. E agora é diferente, né? Tá todo mundo querendo se aglomerar. Veja o que aconteceu aí no feriado. Feriadão, né? No feriado de 7 de setembro, né? É impressionante, né? O pessoal parece que perdeu meio o juízo, né? Tipo, tá cansado de ficar trancado dentro de casa e aí abriu a porteira, né? E é interessante você ver que, por exemplo, não acabou a pandemia, né? O pessoal tá cansado da pandemia, mas não acabou a pandemia ainda, né? Parece que as pessoas autodecretaram que, né, pô, eu tô imune. Agora eu até brinquei nas redes sociais, inventaram a vacina no litoral, é para lá que eu vou, então, né? Ai. Ó, a gente tá recebendo aqui uma consideração de um grande amigo, grande rotariano aqui, Marcelo Persicotti, que ele colocou, além do serviço, toda a questão da ética profissional fomentado desde as juventudes, e ele mandou um parabéns para nós, parabéns Álvaro e Argolo, muito bom ouvir vocês conversando, abraços. E é bem isso, né, que o Marcelo colocou, né, além do serviço, toda a questão da ética profissional, né, comentado desde a juventude. Esse é um outro grande propósito do Rotary, como o Marcelo colocou aqui, Argolo? Com certeza, nós temos uma preocupação muito grande em formar esses jovens, né? Então, como eu disse, o Rotary ele começou baseado na questão profissional, né? Profissionais se reuniram para desenvolver o Rotary e, através das suas habilidades, suas expertises profissionais, eles começaram a desenvolver projetos e assim foi crescendo. Então, o Rotary cresceu em torno da questão profissional. E a gente tenta fazer isso com os programas de juventude nossos. Então, se você tiver a oportunidade de participar de um treinamento deles, é de altíssima qualidade. Eles sempre buscam palestrantes de alto nível, né? Então a gente sempre busca apoiar da melhor maneira possível, porque nós sabemos como está hoje em dia o mercado de trabalho, as dificuldades que os jovens vão enfrentar. A juventude já tem bastante dificuldade, porque enfrenta barreiras de entrada, né, de acesso no mercado de trabalho, e nós procuramos oferecer a eles diferenciais. Muitas empresas já entendem como diferencial aquele jovem que participa de atividades extracurriculares, principalmente voluntárias, né? Porque já demonstra um perfil que é interessante para a empresa. Mas nós estamos sempre procurando oferecer para eles oportunidade de adquirir conhecimentos que com certeza vão ser diferenciais para eles no mundo profissional. Além disso, no dia a dia, eles vão ter a oportunidade de praticar e de desenvolver atividades como oratória, trabalho em equipe,
Por exemplo, nós já tivemos vários relatos no passado aí de pessoas que foram fazer entrevista de emprego e conseguiram a vaga porque, num determinado momento de uma dinâmica, sabiam fazer uma ata que ninguém mais sabia, né? Num determinado momento, um garoto, uma menina de 13 anos, 14 anos de idade, sabe fazer um livro caixa, sabe fazer entrada e saída de recursos, sabe fazer um fluxo financeiro, eles sabem organizar um evento, eles sabem fazer um cerimonial, entendeu? Então, tudo isso eles vão aprendendo no dia a dia dos programas, entendeu? Então, isso, quando você chega no mercado de trabalho, é um diferencial muito grande, porque isso não é ensinado na escola, isso não é ensinado na faculdade, né? Se você for fazer um bom curso de oratória hoje em dia, você vai gastar uma quantidade razoável de dinheiro, e isso eles vão aprendendo no dia a dia, porque a gente incentiva a rotatividade. Então, eles entram lá, mas nós vamos incentivar que haja uma rotatividade na liderança, que todos eles passem por todos os cargos. Então, eventualmente, um vai ser o diretor de protocolo, outro vai ser o presidente, outro vai ser o secretário, e eles falam entre eles, aquele que era tímido, não gostava de falar em público, daqui a pouco está falando. Então, eles vão desenvolvendo essas atividades e eles, eventualmente, sem perceber, eles já estão lá. Aquela pessoa que não podia falar em público de maneira nenhuma, daqui a pouco está tagarelando, falando para 500, 1000 pessoas, entendeu? Sem problema nenhum. Fazendo uma ata, fazendo um livro caixa, organizando um evento, fazendo evento beneficente, entendem como é que você pode fazer captação de recursos, captação de patrocínio. São coisas que você não aprende na escola, não aprende na faculdade, né? Então, você vai montando um cabedal de conhecimento para esses jovens que eles não aprendem fora daí, né? Então, é interessante isso ver que para eles um diferencial muito grande. É interessante de ver, então, que esses programas para a juventude dá para encarar como vamos dizer assim, uma questão multidisciplinar, né? Fora da escola, né? Fora da escola, fazer um contraturno, você veja, assim, que... Claro, existem as festas, né? Vamos dizer assim, a alegria também, claro. Tudo onde existe um encontro de jovens, tal, onde os jovens estão reunidos, mas existe muito mais, né? Eles estão se preparando, se qualificando para se tornarem bons cidadãos, bons profissionais, né? E Argolo, em cima disso, qual que é a importância do trabalho voluntário? Trabalho voluntário para o ser humano, eu não digo só para o jovem, claro, é importantíssimo para o jovem, a partir dos 12 anos, vamos dizer assim, ou até antes, assim, compreender, como você mesmo falou, assim, que não adianta você só ter você tá com a tua cama quentinha, você tá tendo comida na sua mesa, mas qual que é a importância do trabalho voluntário para todo mundo, para todos nós, assim, tipo, desde a criança até o adulto, assim, qual que é a importância desse trabalho voluntário, o que esse trabalho voluntário proporciona ao ser humano? Bom, Álvaro, um trabalho voluntário, ele é extremamente gratificante, né? Porque tem pessoas que fazem alguma coisa por alívio da consciência, né? Tem gente que doa aí uma cesta básica, uma roupa usada, alguma coisa para se sentir com a consciência aliviada, porque, eu sou privilegiado, eu vou doar alguma coisa e aí alivia a minha consciência, né? Mas quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém, eu acho que você ganha muito mais, você recebe muito mais do que a pessoa que está sendo ajudada. E aí eu não estou dizendo só de ajudar pessoas carentes, né? Eu estou dizendo, por exemplo, a própria questão nossa do Rotary, quando a gente ajuda a formar esses jovens, e a gente tem a oportunidade de perceber que esses jovens se desenvolveram, né? E aí você vê, de repente, um adolescente que você acompanhou desde os 12 anos de idade até os 25, e aí de repente você vê que aquele garoto que era super tímido e etc., agora é médico neurologista que está num hospital referência mundial no Canadá, entendeu? Quando ele chegou, ele era tímido, tinha vergonha de falar com todo mundo, nem olhar nos olhos das pessoas conseguia, porque era extremamente tímido, e hoje em dia está no Canadá. O outro que era super bagunceiro, não sei o que e tal, hoje está no Conselho Nacional de Justiça, entendeu? Então, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, é extremamente gratificante. Você fica assim, poxa, em algum momento nós impactamos na vida desse jovem, em algum momento, e eu tenho certeza que todos esses jovens, se forem perguntados como foi, né, o que o Rotary impactou na vida deles, o Interact, o Rotaract na vida deles, vão se manifestar de forma positiva. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho voluntário, desapegado, né, de coração, né, nada assim esperando recompensa, esperando
retorno por isso, né? Quando você se dedica acreditando naquilo ali e você percebe que aquilo ali realmente foi importante para alguém, né? Às vezes para muitas pessoas, mas às vezes para uma pessoa só, você percebe que aquilo valeu a pena. E isso é extremamente gratificante. Então, isso te dá uma sensação de dever cumprido, te dá uma sensação de um legado que foi construído, né? E você percebe que, de alguma maneira, você ajudou a construir um mundo melhor, nem que tenha sido para uma pessoa, entendeu? E fora, por exemplo, no Rotary, né? Desculpa alongar a resposta, mas no Rotary a gente tem questões que o pessoal fala voluntário, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a definição de voluntário, porque tem muita gente que pensa assim, eu sou voluntário, então já que eu sou voluntário, eu só vou quando eu quiser, eu não sou obrigado a nada, eu sou voluntário, não estou ganhando nada para isso, e a gente não pode ter esse tipo de pensamento, né? Porque a partir do momento que você se responsabiliza, que você assume um compromisso, tem pessoas contando com aquilo. No Rotary a gente sempre diz o seguinte, nós somos voluntários, mas a gente paga para trabalhar, porque nós temos algumas taxas que a gente colabora, porque como eu disse, o Rotary é uma instituição global, então a gente colabora com o Rotary globalmente, os projetos globais. Então a gente colabora financeiramente de alguma maneira, e ainda assim com a nossa presença, com a nossa participação, com o nosso conhecimento, né? E aí você pensa, você imagina se todos nós, hoje nós somos no mundo aproximadamente 1.500.000 rotarianos. Você imagina uma organização que hoje tem 118 anos de existência. Se nesses 118 anos de existência, 113 anos de existência, se nesses 113 anos de existência, as pessoas tivessem esse discurso de eu sou voluntário, eu só vou quando eu quiser, não preciso ajudar. A organização teria alcançado esse tempo todo de existência, esse tamanho que ela tem, todos os resultados que ela fez? Não teria, né? É voluntário, mas vamos dizer assim, exige-se, né, um comprometimento, né? É isso que é importante, né? Porque, vamos dizer assim, é interessante essa reflexão que você fez, assim, que o voluntário não é só um oba-oba, né? Mas sim uma questão de você se comprometer, né? Você se comprometer com a sociedade, você se comprometeu com aquela tua obrigação, né? Então, você veja assim que o comprometimento, a disciplina é exigido em todos os lugares para um melhor bem viver. Seria mais ou menos por aí, né, Ergo? Com certeza. Isso daí, quando a gente fala a questão do voluntariado, né, o mais importante do voluntário é o compromisso. Porque você pensa bem, tá bom, eu vou ser voluntário num abrigo de pessoas com HIV, um exemplo, né? Eu vou ser voluntário, e aí eu tenho lá as tarefas do dia. Mas hoje eu não estou cansado, não vou. E aí, como é que vai fazer? E as pessoas estavam contando com você naquele dia, você não apareceu. E aí? Né? Ou então a gente vai distribuir alimento para alguém, né? Aconteceu uma enchente, uma tragédia, várias pessoas ficaram sem casa, sem alguma coisa, você monta um grupo para poder ir lá ajudar aquelas pessoas, quando chega na hora, metade do grupo fala assim, não, estava frio, eu estava cansado, eu não quis, eu assumi o compromisso, mas eu desisti, entendeu? Então, das duas, ou você matou o trabalho ali, porque às vezes o número de pessoas que tem não vai ser suficiente para fazer, ou aquela meia dúzia que ficou vai ter que se desdobrar para fazer aquilo que os outros deixariam de fazer. Então, a gente tem que entender que voluntariado não quer dizer que é uma coisa assim, né, oba-oba, eu só faço quando eu quero. Quando eu me auto-intitulo voluntário, eu estou assumindo um compromisso com alguma coisa, né? Até mesmo, isso daí é o comprometimento, né? O comprometimento e engajamento que a nossa sociedade tanto pede, né, nos dias atuais, né? Já pedia mesmo antes da pandemia, né? E agora, durante essa pandemia, que o nosso engajamento, nossa responsabilidade individual e social é fundamental, né, para a gente conseguir resolver os problemas da nossa sociedade, né? E você falou aí que você faz colaboração, né? Que vocês colaboram financeiramente, né? E toda essa colaboração, vamos dizer assim, chega, né, até não sei como que eu usar esse termo, um cofre central, que é o cofre do Rotary, né, a nível mundial, que é o Rotary Internacional, né? E entrando nessa questão do Rotary Internacional, me diga uma coisa, Argolo, como que funciona a campanha
Polio Plus, né? A campanha, o Rotary se engajou, né? O Rotary se engajou e com uma grande determinação para colaborar na erradicação da poliomielite em todo o mundo. Como que funciona esse programa Polio Plus e como que ele trabalha assim em conjunto com todos os governos nacionais no mundo todo? Como que funciona esse programa de Rotary, que no meu ponto de vista é o programa assim mais relevante, né, mais vultuoso e que tipo exerce uma grande colaboração na nossa sociedade. Então, Álvaro, só para as pessoas poderem entender, né? O Rotary, ele é uma organização internacional, como nós já falamos aqui. Só que ele não reconhece fronteiras geográficas, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, no Brasil hoje nós temos 31, ele é dividido por distritos. Então, no Brasil hoje nós temos 31 distritos. Alguns distritos estão dentro de um mesmo estado, né? Como São Paulo, por exemplo, só no estado de São Paulo tem 8 distritos. Mas você tem distritos, por exemplo, que atingem 2, 3 estados. Isso acontece com países também. Você vai na Europa, você tem, às vezes, 3 países dentro de um distrito, porque são países pequenos, né? Nós temos no Brasil o maior distrito do mundo, que é o 4.720, que pega toda a área da Amazônia. Então, geograficamente, é o maior distrito do mundo. Mas o Rotary não é dividido por país, né? Ele é dividido por distritos. Então, essa é a maneira, a estrutura do Rotary, né? Cada distrito tem o seu governador, que é a pessoa que gere o distrito durante um ano, e você tem o Rotary Internacional, que é uma estrutura que coordena todo esse trabalho, né? E aí você tem um presidente do Rotary Internacional que também coordena esse trabalho durante um ano, tá? Nós temos, além do Rotary Internacional, que é a parte administrativa, organizacional do Rotary, existe a Fundação Rotária. A Fundação Rotária, ela é, vamos dizer assim, o braço econômico e social do Rotary, entendeu? Que a Fundação Rotária, ela recebe boa parte dos recursos que são captados dos rotarianos. Nós fazemos doações, né? Fazemos projetos de captação para doar para a Fundação Rotária, etc. E dessas doações acontecem projetos, como eu falei, por exemplo, as bolsas de estudo pela Paz, que são custeadas pelo Rotary, né? E uma série de outros projetos. O maior projeto que o Rotary tem, que a Fundação Rotária tem, era Polio Plus, né? Agora é End Polio Now, que é para a erradicação da poliomielite no planeta. Tem 35 anos que o Rotary se engajou nessa luta. Hoje em dia, muitas pessoas, os jovens, principalmente aí abaixo de 20 anos de idade, que provavelmente nem sabem o que é poliomielite. Graças a Deus, eles não têm esse conhecimento, né? Mas uma doença terrível que deixou muita gente, até a nossa geração ainda, né? Muita gente com deficiências físicas, né? Com problemas de desenvolvimento físico e tal, por causa da poliomielite. E o Rotary se engajou nisso há 35 anos, e nesses 35 anos o Rotary financiou pesquisa, confecção e produção de vacinas no mundo inteiro, equipes de voluntários, equipes de trabalho. Então, assim, nesses 35 anos o Rotary se engajou de forma extremamente significativa na erradicação da polio no planeta, né? Para você ter uma ideia, antigamente, quando eu era do Interact, nós tínhamos posto de vacinação contra a polio aqui na cidade. Naquela época, os 5 postos de vacinação contra a polio que tinha aqui em Volta Redonda eram do Rotary. Então, era um do Interact, um de um Rotary, um do outro, né? São vários clubes. Depois o governo foi assumindo isso, as prefeituras, etc., e o nome do Rotary foi sendo, né, deixado de lado na questão, porque a política pública foi tomando conta. Sim. E melhor porque foi ramificando mais, né? Então, com isso, graças a Deus, nós tivemos uma notificação recente que nós tínhamos 3 países ainda que tinham registros recentes do vírus selvagem da polio. E nós tivemos a notificação recente de que a Nigéria não tem mais, então a África também, o continente africano também está livre da polio. Então agora nós estamos esperando, tem um período que a gente aguarda para ter notificação de casos, né, do vírus selvagem da polio,
nós estamos esperando esse período vencer para a gente poder declarar, porque tem 2 países ainda, que é Paquistão e Afeganistão, que foram os últimos registros de casos selvagens da polio. Nós estamos esperando um tempo sem os registros para poder declarar a poliomielite erradicada do planeta. Então, se Deus quiser, daqui a algum tempo a gente vai conseguir essa vitória definitiva. Mas o Rotary, ele entrou de forma maciça nessa decisiva campanha, ali, né? Decisivo. Foram mais de 2 bilhões de dólares que o Rotary investiu nessa campanha. Parcerias enormes. O Bill Gates, por exemplo, é um parceiro enorme do Rotary, da Fundação Rotária, nesse trabalho. E os rotarianos atuaram de maneira efetiva, né? Como eu disse, voluntários. Esses países, por exemplo, tem países que não aceitam presença de organismos estrangeiros para fazer vacinação e etc. Só aceitam o Rotary, né? Então tem países, por exemplo, que não aceitam que outro governo vá lá, não aceita que a Cruz Vermelha vá, não aceita que a ONU esteja presente, mas aceitam o Rotary, entendeu? Então tem lugares lá, e nesses países que eu falei para vocês, esses últimos, né, nós temos equipes de rotarianos, profissionais, médicos, da área de saúde, etc., que estão presentes acompanhando esses últimos casos para poder, se Deus quiser, daqui a não muito tempo, fazer a notificação definitiva de que a polio foi erradicada. É interessante você analisar a sua fala aí e você veja assim o quanto que foi o engajamento do Rotary e quanto que a tua fala e esse engajamento do Rotary mostra a importância da ciência, da pesquisa e da vacina, né? Por exemplo, que a poliomielite falta esses 2 países, como você mesmo colocou pra gente aqui. Tá? Somente esses 2 países para acabar a poliomielite no mundo todo, graças a uma vacinação em massa e graças a extensos trabalhos de pesquisa realizados pelos cientistas espalhados pelo mundo todo, né, Agol? Não, sem dúvida, isso daí é uma coisa comprova, né? Mas ao mesmo tempo que mostra para nós a questão da importância da ciência, mostra também a importância da comunicação, mostra a importância do relacionamento, porque você vê que há pouco tempo atrás nós quase colocamos tudo isso a perder, porque começaram a surgir ondas aí que um cientista americano dizendo que vacina causava autismo, causava deformações genéticas na criança, e aí uma série de pais acreditou nisso, e aí começou a não querer que as crianças forem vacinadas. Aí teve uma onda de algumas pessoas adeptas de uma determinada cultura que não queriam que as crianças fossem vacinadas porque são contra medicação, etc. e tal. Então você pensa bem, um trabalho de 35 anos sendo realizado para erradicar uma doença do planeta. De repente você arriscar isso daí, porque um vírus como esse, ele pode, em questão de 1, 2 anos, de repente contaminar aí 250, 500 mil pessoas, entendeu? Então você imagina uma coisa que está praticamente erradicada do planeta, em 1, 2 anos já virar, né? A gente está vendo aí agora o coronavírus, que é uma coisa mais agressiva, um contágio, né, diferente, muito pior, né? Mas se o vírus selvagem da uma poliomielite, por exemplo, se manifesta e volta, você pode ter aí em 2 anos uma doença terrível que estava praticamente erradicada de volta. O sarampo, a gente começou a ver o sarampo aí que estava praticamente, né? Estava praticamente erradicado também, está retornando, né? Por causa da falta de informação, da ignorância, da falta de bom senso das pessoas, né, que acham que, né, infelizmente, muitas vezes o obscurantismo vence, né? Isso daí é uma falta de bom senso muito grande, né? Você desafiar, né, questões assim, isso daí é um imperativo categórico, né? A vacina é fundamental, sabe? Sim. A pesquisa científica é fundamental, então é um imperativo categórico que é isso e pronto, não adianta você querer questionar, né? Agora começar a questionar que a Terra é plana, né? Só para você ter uma ideia, Álvaro, há 2 anos atrás, o índice de vacinação contra a polio no Brasil tinha caído assustadoramente. Pense nisso. E aí o Rotary voltou novamente à ação, e aí convocaram todos os rotarianos do Brasil para se engajarem novamente na campanha. E aí nós fizemos, né, no mês de agosto, que é o mês de combate à polio,
nós fizemos, outubro, mês de combate à polio, nós fizemos, nosso distrito aqui, por exemplo, todos os clubes do distrito foram para a rua no dia Nacional de Combate à Polio, todos os rotarianos uniformizados, com folhetos, e aí cada clube fez a campanha. No nosso caso aqui nós conseguimos mídia, parceria com a prefeitura, outdoor, rádio, carro de som, equipes com panfletos, e nós rotarianos fomos para a rua nos bairros, especialmente naqueles bairros que os índices eram mais baixos, e nós fomos para os bairros convencer as pessoas da importância da vacinação. Sensacional. Entendeu? E a gente teve a visão real das pessoas chegarem para você e dizerem assim, não vou vacinar não precisa disso não, entendeu? E você tem que ficar ali no convencimento, conversando com as pessoas, né, a necessidade de vacinar o filho, etc. Então, e graças a Deus o resultado foi muito bom, né? Naquele ano a gente conseguiu fazer com que o índice de vacinação crescesse dentro do que era necessário. Então, o Rotary foi novamente convocado, a gente se engajou e conseguiu fazer com que o número voltasse ao que era necessário. É bacana a gente ver a importância que é quanto é fundamental e importante uma comunicação bem feita, né? A gente falar, agora você veja que a gente vive o fenômeno das fake news, né? Então, o quanto é importante comunicar bem para chegar, né, esse tipo de mensagem, a mensagem da verdade, né? Na verdade, da pesquisa, da ciência para todas essas pessoas aqui. Marcelo, a gente recebeu aqui um abraço de amigos nossos aí que já foram de Rotaract, de Rotary aí também, até o Massaço, muitas histórias boas. Rotary é a melhor coisa do mundo. O Wagner Uman também, cheguei a tempo, sabe? Então o pessoal aqui está participando e seguindo aqui o exemplo da Thelma Sasso aqui, muitas histórias boas, né? Rotary, melhor coisa do mundo. Me diga uma coisa, o mundo está em transformação, né? Ele se transforma para o lado bom, se transforma para o lado ruim. Você veja que a pandemia, ela revelou o que é de melhor e o que é de pior no ser humano, né? Você veja assim que temos o que é de melhor, os atos de solidariedade das pessoas físicas, das empresas aí, o quanto foi importante está sendo, porque a pandemia, como a gente já falou, não acabou ainda, esse tipo de solidariedade, esse trabalho, essa filantropia, e também mostrou, né, o lado ruim também, né, de negacionismo, de fake news, de falar não falar a verdade, né, e contra, né, como você mesmo falou, esse negacionismo. O Wagner tá querendo reiterar, eu tô aqui ainda, que bom, Wagner. Grande abraço pro Wagner aí, grande biluga. Isso aí. Um beijão pra Thelma também. Opa, legal, nós estamos também, e por isso que a gente está fazendo essa conversa aqui para aprender um pouco mais e também para matar a nossa saudade. E me conta uma coisa, Argolo, como eu já estava falando, assim, peguei aqui o exemplo da Thelma, falei o que é de bom e o que é de ruim, né, o que o mundo está acontecendo. Me diga uma coisa, no início do Rotary Club, mulheres não eram aceitas, permitidas dentro do clube, né? E agora as mulheres estão aí assumindo seu protagonismo também dentro do Rotary Club. Quando é que aconteceu essa transformação, essa mudança de regra dentro do Rotary? E qual que foi a importância também do Rotary se modernizar também nesse costume, né? Nesse costume, assim, dos novos costumes sociais, né? Vamos dizer assim, novos não, né? Mas lá quando teve essa transformação, assim, porque, vamos dizer, uma entidade de mais de 100 anos, não sei quantos anos ficou exclusivamente para homem, mas aí viu a necessidade de também acolher o poder das mulheres, né? O poder das garotas, né? Como que aconteceu essa transformação? Então, Álvaro, o Rotary, ele é uma amostragem da transformação que o mundo vem passando também, né? No começo era uma organização exclusivamente masculina, de empresários, né, majoritariamente brancos, né? Depois, com o tempo, isso foi evoluindo, foi mudando, o Rotary foi se tornando internacional. Ele começou nos Estados Unidos, né? E aí depois, com o tempo, ele foi se tornando internacional, e aí com essa internacionalização, várias culturas foram surgindo, se agregando, e aí foi se tornando uma organização multicultural, né, composta por pessoas de vários países. Mas, infelizmente, ainda tinha essa questão do machismo estrutural também, né?
Em 1988, a primeira mulher foi aceita em Rotary. Infelizmente não foi uma coisa assim espontânea, foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Mas isso, naquele momento, foi a porta aberta, e a partir dali o Rotary começou a abrir e entendeu a importância de aceitar mulheres, e eu costumo dizer sempre que graças a Deus, porque no mundo de hoje, né, as pessoas que não entendem que é necessário abrir as portas para a diversidade, né, mulheres, jovens, pessoas de diferentes culturas, etnias, gêneros e etc e tal, tá fadado ao ostracismo, né, porque não tem jeito, cara, você precisa, por exemplo, se você está numa organização, um clube de serviço, uma organização de trabalho, né, você precisa de pessoas que queiram trabalhar, entendeu? Então, aquele arquétipo, né, de homem branco, de negócios, etc. e tal, isso já ficou para trás. Hoje o Rotary ele é composto por homens, mulheres. A premissa de Rotary é homens e mulheres de serviço, né? Então, profissionais. Então, assim, a pessoa para ser rotariana, ela tem que ser profissional de alguma área, tá? Mas já não é mais aquela questão de que tem que ser homem, tem que ser branco, tem que ser rico, tem que ser isso já ficou para trás há muito tempo. Hoje nós temos profissionais de diversas áreas, nós temos muitas mulheres, graças a Deus, esperamos que cada vez mais, né, que nós tenhamos mais mulheres. A organização vem se rejuvenescendo, o Interact Rotaract, cada vez mais nós temos visto aí jovens egressos dos programas de Rotary se tornando rotarianos, né? Inclusive queria mandar uma mensagem para os nossos amigos que estão nos assistindo aí, que foram dos programas e que não estão no Rotary hoje, que nós estamos esperando vocês do lado de cá, né? Já está todo mundo de cabelinho branco aí e tal, a gente está aguardando vocês aqui do lado de cá da força, né? Mas o Rotary hoje ele tem as portas abertas. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a governadora do meu distrito hoje é uma mulher, né? Governadora. A próxima presidente do Rotary Internacional vai ser uma mulher, vai ser a primeira mulher do Rotary Internacional, vai ser a primeira presidente mulher do Rotary Internacional, entendeu? Aliás, a próxima não, né? A que foi eleita agora para daqui a 2 anos, 3 anos, será uma mulher, então foi a primeira eleita, então isso já demonstra uma mudança gigantesca, né? Hoje nós temos no Brasil várias governadoras mulheres, várias presidentes de Rotary mulheres, entendeu? Então isso mostra que você pode até encontrar, como eu falei, é uma amostragem, né? Você ainda tem no Brasil bastante machismo estrutural. Você vai encontrar alguns Rotary clubes que tem, né? Aquela questão mais tradicional, que homens, clube do bolinha, etc. Mas graças a Deus a grande maioria já se abriu, já aceita, já entendem a importância da mulher no trabalho, para a realização de projetos, né? A gente sabe que as mulheres são uma força motriz, né? Até recebendo mais aqui a nossa amiga aqui, Cristiane Lemos aqui. Muito bom ver vocês. Oi, Marcelo. Mandando um beijo para a Tiane. Muito bom ver vocês. O Rotary é um grande investimento na humanidade. Isso é verdade, Cris. Isso é verdade mesmo. E mais uma grande mulher aí dentro do Rotary Club, né? Então é bacana ver, né? Como você mesmo colocou, né? O Rotary é uma amostragem, né? Uma parcela da nossa sociedade vai se adequando, vai evoluindo de acordo com a evolução, né? Com a evolução da humanidade, né? Você falou de campanha de prevenção da poliomielite, né? E hoje vale a pena lembrar, né, Argolo? Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? Que essa pandemia mundial, que também temos uma pandemia silenciosa, né? Silenciosa. Hoje eu estava buscando dados. Aqui no Brasil são aquela coisa que é notificado, né? 12 mil suicídios ao ano, né? E a subnotificação com certeza vai lá em cima. Por exemplo, acidente de carro, queda, muita coisa assim pode ser considerada, pode ser um suicídio, mas que não foi considerado suicídio, né? Então hoje também é um dia importantíssimo, né? O dia de prevenção ao suicídio, né? E digo assim que esse tipo de trabalho, né, que o Rotary realiza, dá de certa forma assim proporcionar um propósito, né? Oferecer um propósito pro jovem, pro adolescente, pro adulto também, de você se dedicar
também a mais, se dedicar mais ainda, esquecendo um pouco só você, né, o teu lado, a tua profissão, a tua casa, os teus bens materiais, mas é você pensar também no sorriso dos outros, é uma possibilidade também de você se prevenir, né? A depressão, a melancolia, o suicídio. Então, acho que hoje também é um dia muito importante, né? Acredito que o Rotary também deve estar fazendo algum trabalho em cima disso, da prevenção ao suicídio em todo o mundo, né, Arthur? Sem dúvida, Álvaro. O Rotary ele desenvolve atividades, mas é interessante, principalmente os jovens. O Interact e o Rotaract atuam muito, muito ativamente na questão da... o Interact e o Rotaract, eles abraçam de maneira muito intensa a questão da prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, eles abraçam de maneira muito intensa essas causas, entendeu? O jovem, eles como eles estão crescendo junto com esse entendimento, né, e com a questão da comunicação, então eles abraçam essas causas de maneira muito mais intensa e apaixonada, entendeu? Então, o nosso Interact aqui, por exemplo, eles fazem, o Interact e o Rotaract, eles fazem palestras, eles atuam junto com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Ano passado, esse ano não tem como fazer, mas ano passado, por exemplo, eles fizeram um projeto muito bacana de ir à rua abraçando as pessoas, oferecendo abraços gratuitos. Você está precisando de um abraço? Né? É uma coisa tão simples, mas às vezes a pessoa está num dia ruim, está passando uma dificuldade muito grande e de repente tem a oportunidade de receber um abraço caloroso de um estranho na rua, né? De um adolescente. Olha que coisa bacana. E aquilo ali pode mudar o dia da pessoa, né? Muda então, mesmo. Eles atuam de maneira muito, muito intensa, muito apaixonada nisso. Eu vejo isso no Brasil inteiro. Interact, Rotaract atuam. E o Rotary, mais uma vez, né? O Rotary ele é internacional, né? Mas a gente pensa a gente age localmente pensando globalmente. Então existem as causas globais, né? Como a erradicação da polio. Agora a gente está entrando mais firme ainda na questão da proteção do meio ambiente, né? Mas cada clube, cada unidade rotária na sua cidade tem os seus projetos, entendeu? Então tem clube que faz projetos de diferentes naturezas, né? Uns atuam ajudando entidades locais, outros têm os seus projetos, outros têm banco de cadeira de rodas para atender a comunidade. Então, assim, são os mais diversos tipos de projetos, né? De acordo com a necessidade local, né? Da cidade. Sim, ali, né? De acordo com o perfil, né? Cada comunidade tem um tipo de demanda, né? E às vezes dentro de uma mesma cidade você tem 5, 6 Rotary clubes, então cada um ataca um tipo de demanda também, né? Então, esse tipo de trabalho ele é muito, muito, muito bem trabalhado pelos jovens, né? A questão da prevenção ao suicídio e essas causas que são mais recentes, né? Porque na nossa época a gente não via ninguém falando de suicídio. Quantas pessoas perderam a vida que a gente, né? Ficou sabendo muito tempo depois. E hoje não, hoje é uma coisa assim... Hoje você consegue descobrir que a pessoa tá mal e tentar ajudar, né, em tempo. Antigamente, quando você ia ver, infelizmente já era tarde, né? É preciso dar publicidade, né, esse assunto, né? Precisamos falar de suicídio, né? Então, precisamos falar de suicídio para quê? Para prevenir, né? Para prevenir. Então, é bacana saber, né, que o Interact e o Rotaract está engajado, né? O Rotary em si, né? Está engajado nesse propósito da prevenção ao suicídio. Argolo, você aí em Volta Redonda, você é presidente do clube agora? Eu estou presidente de novo. Está presidente. Você já foi aí, está presidente de volta, então, né? Então, mais um ano, né, de trabalho aí como presidente. E nesse período de pandemia, já caminhando para o nosso encerramento, como estão sendo realizadas as reuniões de vocês, assim? São virtuais. Nós temos feito reuniões semanais pelo Zoom, né, plataforma. É mais uma coisa, a gente tem que tá tendo que se reinventar. Né? Nós temos tido aí companheiros de 70, 80 anos de idade que estão aprendendo aí a usar a internet, plataformas virtuais para poder participar das reuniões. E estão fazendo bonito, né? Estão fazendo bonito. Às vezes a gente brinca, conversa com eles, né? Porque às vezes, né, abre a tela para a reunião, tá aquele nariz filmando assim, aparecendo, e a gente brinca para ficar leve, né? Para ficar divertido e tal. E
Aí tem um que a neta tem que vir para ajudar, para colocar tudo, o outro a esposa tem que participar, e é super divertido, super gostoso, e eles estão aprendendo, estão participando, e está sendo assim, e nem durante a pandemia. Por exemplo, na segunda semana da pandemia aqui, a questão da máscara, né, que ficou muito evidente, e a gente percebendo uma dificuldade, nós partimos para a confecção de máscaras para doar para as pessoas que não tinham condição. Então, assim, meia dúzia, né, porque muitos são grupo de risco, né, então meia dúzia de nós saindo, conseguimos costureiras voluntárias, conseguimos doação de recursos e comprando material, levando para a costureira, pegando máscara, higienizando e fazendo doação para cooperativa de catadores, pessoal de asilo, enfermeiros, pessoas, né, pessoal que precisava sair para trabalhar, mas não tinha condição de adquirir máscara e tal. Então, tipo, a segunda semana, aquele momento estava todo mundo morrendo de medo, todo mundo trancado dentro de casa ainda, né? E não deixamos de trabalhar, não deixou de atuar. Entendeu? É bacana, é legal você ver, do jeito que você falou, ver que é preciso se modernizar, é preciso se reinventar, né? Você mesmo falou, companheiros de 70, 80 anos, e é isso que é bacana. Você tem por volta de seus 45 anos, né? Você convive com aqueles adolescentes de 15 anos e convive também com esses senhores de 80 anos, né? Esse encontro de gerações é fundamental, né? Para a construção do nosso repertório cultural, né? Construção do nosso ser, né? E isso todo o Rotary, assim, em si oferece isso, né? Para as pessoas, né? Não, mas você vê que isso é uma coisa fundamental hoje para o Rotary, que a nossa geração, né? Por exemplo, eu hoje sou presidente da Comissão Distrital de Juventude, então, além de ser presidente do Rotary aqui, eu sou responsável pelos jovens do nosso distrito inteiro, são aproximadamente aí 500 jovens, né? Entre Interact e Rotaract. A Cristiane, que comentou aqui agora, e o Elvio, o marido dela, são rotarianos, também foram do Rotaract. Eu fui do Interact e do Rotaract. Então, hoje nós temos vários companheiros de Rotary que foram interactianos ou rotaractianos e hoje estão sendo responsáveis por essa transição. Então, a gente está conseguindo fazer com que esses jovens venham para a Rotary, venham serrar fileiras conosco, e isso tem potencializado os resultados, né? Porque esses jovens vêm com tudo aquilo que eu falei, né? Que os jovens aprendem, aquela experiência que eles adquirem, aqueles conhecimentos, eles estão trazendo isso para somar também no trabalho de Rotary. Então a gente tem percebido que isso está agregando bastante e tem sido muito bacana, tem sido muito legal. Bacana, é legal de ver que Interact, Rotaract, Rotary, né, é um grande ensinamento, uma grande oportunidade de trabalho, e é um trabalho que enriquece o nosso repertório, né, faz o crescimento daqueles que participam. Marcelo Argolo, eu e o canal Vamos Buscar Juntos, agradecemos a sua presença, agradecemos você dedicar um tempo da sua vida aqui para compartilhar esse conhecimento, para a gente buscar juntos, né? Buscar juntos mais uma novidade, mais um assunto que nós não conhecíamos, que é isso que é o propósito do canal, aprender um pouco mais, né? Oferecer essas pílulas de inteligência, de conhecimento, de sabedoria para todos aqueles que nos seguem, que curtem e que são inscritos no canal. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua gentileza, Argolo. Álvaro, eu que agradeço aí a lembrança, o convite, cara, é um prazer muito grande, não só falar de Rotary, Rotaract, Interact, que eu amo, né, mas a oportunidade de conversar com um amigo querido e de poder levar para as pessoas que demonstrarem interesse um pouco mais de informação sobre essa organização tão importante para mim e para a sociedade, para o mundo, né? Espero que a gente consiga fazer essa informação girar mais e que a gente consiga que mais pessoas possam se interessar por Rotary através disso. Muito obrigado, Argolo. Obrigado mesmo pela tua gentileza. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo conhecimento que você compartilhou de nós. Tenho certeza, assim, que esses momentos que passamos juntos, assim, colaborou muito comigo, colaborou com aqueles que estão vendo, estão assistindo, já nos dando o prazer da sua audiência, e colaborou também com aqueles que vão nos ver ainda mais. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela
pela tua presença e agradeço também a presença de todos vocês que estão aí em casa. Gostou da entrevista? Gostou do Marcelo Argolo? Então se inscreva no canal, ative todas as notificações, curta, compartilhe, mostre para todos os teus amigos, vamos fazer esse vídeo aí rodar cada vez mais, viralizar, para que o nosso canal Vamos Buscar Juntos possa crescer, possa aumentar a relevância dele dentro do YouTube. Nós precisamos de você, a internet funciona assim, não é só eu aqui, a equipe do Vamos Buscar Juntos construindo esse conteúdo, mas vocês aí também fazendo a parte de vocês, se vocês gostarem, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando todas as notificações. Eu agradeço a presença de vocês, estão aí todas as nossas redes sociais, nos procurem na internet, agradecemos muito. E mais uma vez eu peço assim, gostou do canal, gostou da entrevista do Marcelo Argolo? Então se inscreva no canal e ative todas as notificações. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima entrevista aqui do canal Vamos Buscar Juntos, porque a nossa intenção é o quê? É sempre buscar juntos mais conhecimento. Um abraço a todos vocês e muito